Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história da Jackie Hernandez. Bom, mas antes da gente pular para a história, eu já vou pedir para vocês já deixarem aqui um comentário pra gente, o que vocês acham desse vídeo, o que vocês querem ver da próxima vez e o que vocês estão achando do canal. Já deixem também um like de vocês, porque já ajuda bastante a gente a trazer mais e mais histórias intrigantes para vocês. Ativem o sininho também, porque daí vocês recebem todas as notificações de quando a gente posta um vídeo. E, enfim, vamos para a história? Bom, que nem eu falei, essa é a história da Jackie Hernandez. Esse caso aconteceu no ano de 1989 a 1990. É um especial de Halloween, então vai ser algo mais sobrenatural e não exatamente casos de histórias de crimes, né? Então, se você gosta mais dessas coisas supernaturais, fique por aqui, porque vai ser uma história bem interessante. Bom, como eu falei, essa é a história da Jackie Hernandez. Ela tinha acabado de se divorciar do marido dela, o Al, e com o divórcio ela acabou mudando para uma casa nova com os 3 filhos dela. E nessa casa nova ela acabou notando algumas coisas diferentes que estavam acontecendo por lá. E mesmo ela tendo se separado recentemente, ela teve uma separação bem amigável com o ex-marido dela, então ele ia e vinha da casa dela. Porém, eles não estavam ali morando juntos. Ela tinha uma vida muito caótica, ela estudava à noite, ela trabalhava durante o dia em vários trabalhos. Ela ainda era uma mãe solteira, né? Porque apesar de ter um relacionamento amigável com o ex-marido dela, eles moravam em casas separadas e as crianças acabavam ficando com ela na maior parte do tempo. Então a vida dela sempre foi muito caótica, especialmente nesse tempo onde ela estudava, trabalhava e cuidava dos filhos sozinha. E quando ela se mudou para essa casa nova, ela notou que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Dentro de poucas semanas que ela estava nessa casa, um dia depois da faculdade, ela tinha tido um dia muito longo, ela tinha acordado, cuidado das crianças, trabalhado e, enfim, ido para a faculdade à noite. E quando ela voltou à noite, as crianças já estavam dormindo e foi o momento que ela tirou ali para descansar. Então ela sentou no sofá e ela começou a assistir televisão. Quando ela estava assistindo televisão, ela percebeu alguns barulhos estranhos assim na parede da sala dela, como se fossem pedras caindo dentro da parede, assim, sabe? Pequenas pedras caindo sem parar dentro da parede. Ela imaginou que talvez aquilo fossem ratos ou que fosse algum animal que estivesse ali dentro. Então ela pausou a televisão, ela ficou escutando, e aquelas pedrinhas continuaram caindo por muito tempo. Aí foi diminuindo, né? O barulho foi cada vez menor. Ela continuou assistindo televisão. E quando aquele barulho aumentou de novo, ela pausou a televisão novamente. Ela ficou com o ouvido contra a parede, só escutando para ver se ela escutava algum animal, enfim, porque dá para escutar, né? Barulhinho de rato e se eles estão dentro da parede. E foi isso que ela estava tentando escutar. E nisso, quando ela estava prestando bastante atenção dentro da parede, em cima dela, ela conseguiu escutar passos no sótão. Ela já ficou com o pé atrás, ela achou bem estranho, porque ratos não fariam barulho de passos humanos no sótão. Então ela ficou com o pé atrás, achou aquilo bem esquisito, mas ela decidiu deixar isso pra lá. Ela culpou o cansaço dela, que talvez fosse culpa do cansaço dela tá escutando coisa, e enfim. Aí ela só deixou isso pra lá. No dia seguinte, ela estava contando para a amiga dela, Susan, essas coisas estranhas que vinham acontecendo dentro da casa. E quando ela contou para Susan, a Susan achou super estranho, mas elas culparam também, né, ser uma casa velha, ser uma casa mais humilde, em Santo André, na Califórnia. E então elas, né, só culparam a casa em si, que talvez tivesse animal. E quando elas estavam conversando, elas escutaram um barulho muito alto vindo da cozinha. E elas só se olharam, acharam aquilo bem estranho e já correram direto para a cozinha. E foi quando elas notaram que um quadro caiu da parede. Até então isso não é estranho. Porém, o que é estranho é que o quadro estava sendo segurado por 2 pregos. Elas perceberam que esses pregos tinham sido arrancados da parede e eles 2 caíram, o quadro e um prego um do lado do outro, com a cabeça do prego para baixo e a parte afiada para cima. E isso, juntando na história anterior que a Jackie tinha contado para Susan, acabou assustando as duas razoavelmente. Elas fingiram que nada tinha acontecido, fingiram que, né, não tinha nada para se preocupar, mas as duas ficaram preocupadas. Até que a Susan decidiu voltar para casa dela e deixar a Jackie lá, e enfim. E elas tinham combinado que no dia seguinte elas sairiam juntas à noite, porque a vida da Jackie, como eu falei, é muito caótica.
Ela precisava de um momento para ela, né? Porque a vida dela se envolvia entre cuidar de filho, trabalhar e estudar. Nunca tinha momento para ela. E como ela estava perdendo um pouco a cabeça dela com tudo que estava acontecendo dentro da casa, a Susan chamou ela para sair. Então, no dia seguinte, a Susan trouxe a Tina, de 16 anos, que era uma babá, para cuidar das crianças, enquanto a Jack e a Susan saíam de casa naquela noite. A Jack já tinha colocado as crianças para dormir, então a Tina ficou no sofá assistindo televisão. Até que um momento ela teve uma sensação ruim, assim, sabe? Um aperto no peito, tipo, como se alguma coisa estivesse acontecendo. Ela decidiu ver se as crianças estavam bem. Ela subiu as escadas, no topo das escadas tinha um corredor, e nesse corredor, no final do corredor, tinha o quarto do menino, e do lado o quarto das meninas. E ela foi primeiro no quarto do filho da Jack. E antes dela conseguir relar na porta para abrir a porta se abriu sozinha. Ela não levou aquilo muito a sério, ela achou que talvez ela tivesse pisado em alguma parte da casa que fez a porta se abrir, ou enfim, que a casa era torta e estava abrindo sozinha. Enfim, ela tentou racionalizar essa situação. E quando ela abriu a porta, ela viu que o menino estava dormindo, estava num sono profundo e estava tudo bem. Ela se lembra de ter fechado a porta, escutado, né, a fechadura, né, da porta. Ela não trancou, mas ela só fechou. E ela deu alguns passos em direção ao quarto das meninas e foi quando ela olhou para trás e a porta estava se abrindo novamente. Ela ficou razoavelmente assustada, mas ela de novo racionalizou essa situação. Ela viu as meninas, ela viu que as meninas estavam bem e ela desceu para a sala para esperar a Jack voltar da noite que ela tinha tido com a Susan. Quando a Jack voltou, ela contou para Jack tudo que tinha acontecido, né? Assim, nada demais aconteceu, porém uma coisa muito estranha tinha acontecido. A porta se abriu sozinha. Mesmo depois dela ter fechado, com certeza a porta, aquela porta ainda se abriu sozinha. Então a Tina estava com as esperanças, né, que a Jack fosse falar para ela, não é nada demais, isso sempre acontece, é uma casa velha. Mas quando ela contou para Jack, foi uma reação de susto. Com tudo que estava acontecendo ali naquela casa, mais uma coisa aconteceu com outra pessoa que não era Jack. Então a Jack se sentiu tipo, não tô doida, isso realmente está acontecendo. Até com a Tina aconteceu. A Tina ficou bem assustada, ela tinha 16 anos, ela estava tentando ali racionalizar essa situação a todo custo, para ela não se assustar. Mas no final das contas, realmente não tinha como racionalizar uma porta se abrindo sozinha, né? Então a Tina foi embora aquela noite. E a Jack ficou em casa com as crianças, ela ficou assustada, mas enfim, não era nada demais ainda, né? Não era nada tão a sério. Era só uma porta se abrindo, não tinha risco a eles, então ela continuou ali de boa, ela foi descansar, foi dormir e vida que segue, né? No dia seguinte, a Tina voltou para casa da Jack para também ser babá das crianças novamente, porque a Jack precisava sair, fazer algumas coisas à tarde, enfim, trabalhar e depois estudar. E quando a Tina chegou, as duas estavam conversando na cozinha, as duas já tinham esquecido o que tinha acontecido na noite anterior, não tinham comentado nada sobre isso. E a Jack estava dando instruções para a Tina do que precisava ser feito com as crianças durante aquele dia. E quando ela estava dando essas instruções, ela percebeu que a Tina perdeu o foco 100% nela e começou a olhar para o canto da cozinha, como se tivesse alguma coisa no teto no canto da cozinha. E ela percebeu a Tina só falando, você colocou uma lâmpada nova por ali? E aí ela olhou para trás e falou, não tem nem como eu colocar uma lâmpada ali, não sei de onde essa luz está vindo. E era um foco de luz bem forte que estava no canto ali. E as duas, inclusive, elas tiraram fotos, né, para mostrar para as outras pessoas, para provar que aquilo realmente estava acontecendo. E depois dessa foto, a Tina só falou, mas aquilo é muito estranho, não tem como tá ali do nada, né? Essa luz tá fixa ali, tem alguma lâmpada ali. Quando ela falou que aquela luz estava fixa, a luz começou a se mexer, como se fosse um orbe. E ela ficou se mexendo, não veio em direção a elas, mas ficou ali naquele canto ali, só se mexendo de um lado para o outro. E de repente sumiu. Não tinha nenhuma lâmpada por lá, não tinha nada que fosse que fizesse, né, essa luz aparecer, não tinha absolutamente nada naquele canto. Isso, de novo, assustou elas, mas elas estavam tentando racionalizar toda essa situação, né, assim como qualquer pessoa iria. E aí a Jack saiu para trabalhar, foi para a faculdade e a Tina ficou em casa cuidando das crianças,
Mas a Tina já estava ficando com o pé atrás, né, de ser babá naquela casa onde muitas coisas estavam acontecendo, dentro de poucas horas, né, enfim, uma noite, outra no meio do dia, situações que aconteceram com ela que ela não conseguia explicar. A Jack, ela já estava se sentindo louca, ela estava se sentindo como se ela não pudesse falar com ninguém, porque aquilo já estava fora de sério, né, já tinha muitas coisas acontecendo que ela não conseguia explicar. E quando ela tentava explicar para as pessoas, ninguém acreditava nela, todo mundo olhava para ela como se ela fosse louca. Até que uma noite ela chamou o ex-marido dela para ir na casa dela, para eles conversarem, e ela contou tudo o que estava acontecendo, e afinal de contas, eles ainda eram ótimos amigos. E até numa entrevista mais tarde, o Al até tinha comentado, né, com os entrevistadores, de que aquela noite, quando ela chamou ele para conversar, ele achou que ela estivesse exagerando ali, né, que ela estivesse com medo de morar sozinha, que ela estivesse sentindo saudade dele. Enfim, ele tentou culpar isso, né, no novo estilo de vida que eles estavam tendo, que era uma vida separada. E, enfim, no que ela tinha conversado com ele aquela noite, ela tinha contado tudo que estava acontecendo e todas as situações, né, que ela estava vivendo ali dentro daquela casa, as experiências também que a Tina teve, as experiências que a Susan teve, enfim, tudo junto, ela acabou contando para ele. E ele falou, para tentar acalmar ela, né, ele falou que nada daquilo é real, que, enfim, talvez ela só esteja muito cansada e, enfim, se realmente tivesse alguma coisa, eles deveriam chamar essa entidade para se mostrar. E foi quando ele se levantou e ele falou: se alguém estiver aqui, se mostre agora. Eles deram ali alguns minutos, nada aconteceu. A Jack ficou frustrada, né, dele não ter escutado os passos no sótão, ou de alguma coisa não ter caído, ou de alguma porta não ter sido aberta sozinha. Mas ela imaginou que aquilo fosse acontecer. Porém, ela disse que aquela noite ela teve uma sensação de aperto muito forte no peito, de como se fosse um pavor, como se alguma coisa estivesse acontecendo. E aí, passado ali algumas horas, nada aconteceu, ele foi embora e ela foi arrumar a casa logo em seguida. Então ela abriu a porta de um armário e quando ela abriu essa porta, ela viu que toda a parede, coberta de teto ao chão, coberta de palavras escritas o nome dele, A em vermelho e o L em azul. Al, Al, Al. Não tinha espaço livre nas paredes, estava tudo coberto com o nome dele. E ela acredita que isso foi uma resposta a ele ter pedido para essa entidade se mostrar. Nesse ponto, a Jack falou numa entrevista futura que se ela tivesse dinheiro naquele momento para pegar ela e os filhos dela e ir embora daquela casa, ela teria feito isso. Porém, ela não tinha dinheiro sobrando para poder fazer isso, para poder mudar de casa novamente, e o ex-marido dela já não acreditava nela. Enfim, as pessoas que ela podia contar para suporte já não estavam mais acreditando nas coisas que ela estava falando. Alguns dias depois, ela foi para uma caminhada com a Susan e ela estava contando essa experiência que ela teve com o Al. E nisso, eles se depararam com o landlord da Jack, o landlord que é o dono da casa onde ela alugava, né? E ela acabou que perguntando, né, tá tudo bem, enfim, só trocando ali uma conversa um com o outro. E a Susan, sem pedir permissão para Jack, simplesmente falou: olha, tem isso, isso, isso e aquilo acontecendo na casa. Que é isso? Você já ouviu falar disso antes? E o landlord, ele era muito religioso, ele ficou muito receoso com tudo que estava acontecendo e ele perguntou para Jack: eu posso mandar 2 padres para sua casa para ver o que está acontecendo, para abençoar, exorcizar, seja lá o que precisa ser feito? Ela falou: ok. Ela não estava com as esperanças altas de que esses padres ajudariam de fato, mas ela deixou eles irem. E lembrando, ela era uma mãe solteira, ela trabalhava o dia inteiro em vários trabalhos, ela estudava à noite, ela mal parava em casa, então a casa dela estava de pernas pro ar, estava uma bagunça. E quando os padres foram no dia seguinte para a casa dela, eles viram que a casa estava muito bagunçada. E foi um daqueles dias que as crianças todas estavam fazendo muita birra, estavam todos chorando, estavam, enfim, para se preparar para ir para a escola. E os padres viram toda essa situação da casa bagunçada, as crianças chorando, ela cansada, né, porque ela já não estava mais dormindo bem, então ela estava visivelmente cansada. Ela trabalhava o dia inteiro, ela estudava à noite, então os padres só olharam aquilo e eles acharam que era uma mãe incompetente que não estava dando conta de cuidar dos filhos. E nisso eles denunciaram a Jack como sendo uma mãe
incompetente. E eles denunciaram ela para o conselho tutelar e o conselho tutelar apareceu na casa dela ameaçando que se ela não cuidasse dessas crianças, se ela não arrumasse a casa e se ela não parasse com essas mentiras de que tinha fantasma na casa dela, as crianças seriam levadas embora. E foi aí que ela perdeu 100% a coragem de contar para qualquer pessoa tudo que estava acontecendo na casa dela. E com o passar de 2 semanas do conselho tutelar aparecer na casa dela, as coisas foram piorando tanto que ela já não dormia mais à noite, estavam todos dormindo na sala da casa, as crianças estavam dormindo no chão e ela estava dormindo no sofá, né? Ela colocou os colchões no chão e lá as crianças ficavam e ela estava dormindo no sofá. E, enfim, assim que foi a vida dela durante 2 semanas. A Susan, ela foi um dia ver a Jack e ela percebeu que a Jack estava tão arrasada, tão cansada, exausta, com medo, pânico de ficar naquela casa, que ela falou para Jack: olha, eu entendo, eu também não vou ligar para a polícia porque eu tenho medo de você perder seus filhos, mas a gente precisa achar ajuda. E eu preciso que você cuide de você, então vamos procurar aí caçadores paranormais, enfim, seja lá o que for. Talvez eles não encontrem a razão disso tudo tá acontecendo, mas eles vão poder te dar um suporte emocional, eles vão acreditar em você, porque esse é o meio de trabalho deles. E foi exatamente isso que a Jack fez. Ela ligou para caçadores paranormais, ela encontrou um grupo. Enfim, depois de algumas semanas, esses investigadores paranormais finalmente apareceram na casa dela. E numa entrevista futura, eles falaram que eles não acreditavam que eles fossem encontrar alguma coisa naquela casa, porque eles já tinham feito mais de 3.000 investigações e eles não tinham encontrado nada. Era muito raro conseguir encontrar alguma coisa. Então eles foram para realmente dar um suporte, para clarear a mente dela e para mostrar, olha, não tem nada acontecendo aqui. Essa era a intenção deles, pelo menos até o momento. Enfim, eles levaram câmeras, máquinas, equipamentos, tudo para a investigação paranormal. E eles estavam 100% preparados. Eles começaram, né, essa entrevista com a Jack na cozinha, contando tudo que estava acontecendo. A Jack tinha chamado o ex-marido dela para ficar com as crianças no quarto, então ele estava deitado lá, as crianças estavam dormindo já, e ele estava deitado no quarto com as crianças, para poder, né, manter as crianças longe dessa investigação paranormal. E enquanto eles estavam fazendo a entrevista lá embaixo, a Jack estava contando tudo que estava acontecendo, enfim, tudo que ela tinha presenciado, visto, o que a Tina tinha visto, o que a Susan tinha visto. Ela começou a sentir uma sensação de pânico, como se algo muito ruim tivesse para acontecer. E foi quando esses investigadores decidiram que eles tinham que subir no sótão para ver se tinha alguma coisa que poderia estar acontecendo lá em cima, porque afinal de contas ela escutou passos de pessoas lá em cima. E nisso um dos investigadores ele pega uma escada, ele coloca embaixo, né, na entrada do sótão, e ele sobe com uma câmera. Só um homem subiu dessa vez. E quando ele estava para sair do sótão, né, ele tirou algumas fotos, nada estava acontecendo. Quando ele estava para sair do sótão, ele foi surpreendido com alguém agarrando a câmera dele e jogando longe. Ele, por pânico, ele saiu correndo do sótão e ele encontrou o pessoal lá no corredor esperando por ele. E ele falou: alguém pegou minha câmera, tirou minha câmera da minha mão. Eu preciso voltar e pegar essa câmera, porque é o meu meio de vida, né? Porque é o que ele fazia, o ganha-pão dele. Então ele precisava voltar. E enquanto isso estava acontecendo, o Al estava no quarto com as crianças. E ele disse que ele escutou um sussurro muito claro no ouvido dele, de algum adulto, algum senhor falando para ele: mande esses homens embora daqui agora. E foi quando ele escutou toda essa comoção no corredor. Então, enquanto uma coisa estava acontecendo no sótão, alguém estava suspirando para o Al para mandar esses homens embora da casa. Quando o Al chegou no corredor, ele já tinha visto que alguém estava voltando para o sótão, e foi quando ele perguntou o que aconteceu. Eles falaram, e esse fotógrafo, ele saiu do sótão, ele disse que uma parte da câmera dele, né, o corpo principal da câmera dele estava de um lado do sótão e a lente da câmera estava do outro. Desrosquearam a câmera dele e jogaram um de cada lado, que é louco de imaginar que uma pessoa faria isso em questão de segundos, muito menos que talvez
talvez fosse um espírito, né? Porque não tinha absolutamente ninguém com ele. Então ele saiu, todos os investigadores, eles começaram a entrar em pânico e eles foram embora daquela casa e não queriam mais voltar naquela casa porque tinha alguma coisa muito sinistra acontecendo por lá. Investigadores paranormais estavam com medo do paranormal. O Al acabou ficando um pouco mais tempo com a Jack, porque ela estava num modo de pânico praticamente. Ela estava muito assustada, afinal ela estava já sem sono há muito tempo, sem dormir há muito tempo. Ela estava vivendo uma vida muito louca porque as responsabilidades dela não diminuíram só porque as coisas estavam acontecendo dentro da casa. Então ela ainda trabalhava vários trabalhos, ela estudava, ela cuidava dos filhos e ainda ela não conseguia dormir por conta dessas atividades paranormais. Passado algumas horas, o Al teve que ir embora porque ele já ia começar o trabalho em algumas horas, já era quase de manhã já, e ela ficou sozinha com as crianças. Ela colocou as crianças para dormirem na sala e ela ficou no sofá assim, em modo pânico. E com o passar do tempo, acredito que a adrenalina dela diminuiu e ela dormiu. Do nada, ela acordou com um susto muito grande. E quando ela abriu o olho, ela viu que tinha um senhor no pé do sofá dela, sentado onde estava o pé dela, encarando as crianças dormindo. E era um senhor mais velho, ela disse que a pele dele era acinzentada, como se ele já tivesse morto. Foi quando ela deu um berro, essa figura olhou para ela e desapareceu no ar. Ela pegou as crianças e saiu correndo no meio da rua. E quando ela estava na rua, ela acabou ligando, né, para esses investigadores paranormais. Ela, no desespero, ninguém atendia, ela deixou uma mensagem de voz extremamente em pânico, desesperada, pedindo socorro, pedindo ajuda. E foi quando o fotógrafo escutou essa mensagem de voz e falou: olha, a gente tem que voltar. A gente não pode deixar ela no meio da rua desse jeito. A gente sabe que realmente tem alguma coisa lá. A gente precisa conseguir provas disso, porque pelo menos ela não perde as crianças dela, né? Porque, assim, os padres já não fizeram muito um favor, já falaram que ela era uma mãe incompetente para o conselho tutelar. A qualquer momento o conselho tutelar vai tirar essas crianças dela. Então eles voltaram para continuar a investigação. Eles disseram que quando eles chegaram, né, na rua da casa dela, eles viram que as crianças e ela estavam todos de pijama no meio da rua, se abraçando, chorando e totalmente em pânico. Eles entraram na casa, todo mundo, né? E disse que tava uma sensação calma, quieto, uma calmaria que não tinha sentido, assim, que tava estranhamente calmo, assustadoramente calmo. Eles continuaram a investigação e eles decidiram que eles não iriam mais fazer entrevista com a Jack. Eles iam andar pela casa, eles tentaram evitar o sótão o máximo possível, mas depois de andar pela casa inteira, tentar conseguir atividade pela casa inteira, eles decidiram que era hora de entrar no sótão. Dessa vez entraram 2 investigadores no sótão. Um estava com uma lanterna e outro estava com uma câmera. Eles andaram pelo sótão todo, eles tiraram foto de cada canto e nada estava acontecendo. Eles estavam falando para Jack e para o terceiro investigador que realmente nada estava acontecendo, não tinha ninguém por ali. E foi quando a Jack começou a ter uma sensação de pânico, como se alguma coisa muito ruim tivesse para acontecer. Uma sensação de pânico mais forte ainda do que quando ela teve a primeira vez que eles subiram no sótão. E o terceiro investigador, vendo isso, ele começou a entrar em pânico também. Ele falou: pessoal, vamos, porque alguma coisa vai acontecer, saiam daí agora. E quando esses 2 investigadores estavam para sair do sótão, o de trás estava com a lanterna e o da frente estava com a câmera. E o de trás, literalmente, ele foi tirado do chão, levantado e jogado para o fundo do sótão. E o cara que estava com a câmera, ele não tinha mais luz, porque a lanterna não estava funcionando. O cara que estava com a lanterna atrás dele já não estava mais lá. Então ele usou os flashes da câmera dele. Então ele só foi tirando foto. Ele não estava vendo, né, que foto que ele estava tirando. Ele só estava usando o flash para conseguir ver onde que estava esse colega dele. E foi quando ele viu, quando ele tirou uma dessas fotos com o flash, ele viu que esse amigo dele estava pendurado pelo pescoço com uma corda. Eles não sabem exatamente como que aquela corda se amarrou do nada no pescoço dele. Enfim, não entendem até hoje o que realmente aconteceu ali. Então ele ajudou esse amigo, né, a tirar a corda do pescoço, a sair do sótão e os 2 saíram correndo. A família inteira correu para o meio da rua de novo,
com os investigadores. Esse investigador, ele tinha marcas pelo corpo inteiro, marcas vermelhas pelo pescoço, pelas costas, enfim, ele estava todo marcado. E nisso, com tudo isso que estava acontecendo, os investigadores falaram, realmente, não tem como a gente entrar nessa casa, me desculpe, Jack, mas é isso. A gente não pode te ajudar, a gente não sabe como te ajudar. A Jack, ela disse que entrou em casa naquela noite, de novo, com as crianças. Ela sentiu aquela calmaria novamente. Ela disse que nunca mais nada aconteceu, nada sobrenatural aconteceu dentro daquela casa por muitos anos. Enfim, essa é a história da Jackie Hernandez e dos filhos dela. O que vocês acharam dessa história? É uma história bem macabra, eu achei assim assustadora, principalmente com essas provas, né, de fotos que eles têm, né, para provar tudo isso que estava acontecendo. É realmente assustador de imaginar que isso possa ter acontecido e graças a Deus nunca mais nada aconteceu. Contem aqui o que vocês acharam, já deixem aqui nos comentários e Happy Halloween para todos nós. Enfim, deixem já nos comentários o que vocês acharam, deixem o like, se inscrevam no canal e já ativem o sininho para vocês receberem notificação toda vez que a gente posta um vídeo novo. Muito obrigada, tchau!